boa tarde. Mais uma vez nós estamos aqui para o nosso momento de reflexão e hoje vamos falar de um assunto muito importante. Vamos falar de uma identificação que cada um de nós, eu, você, todos nós, devemos ter com Cristo. E eu vou ler um texto bem conhecido de todos nós para facilitar a nossa compreensão. Gálatas capítulo 2, verso 20, está escrito assim: Logo, isso é Paulo chegando a uma conclusão, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. É comum nós vermos nas partidas esportivas, nas programações esportivas, nos jogos esportivos, que uma agremiação, um time, usa as roupas da mesma cor, do mesmo modelo e da mesma forma. Isso serve para identificar aquele grupo de atletas com a agremiação a qual eles estão representando. O Flamengo tem a sua camisa, o São Paulo tem a sua camisa, o Palmeiras, o Corinthians. E quando nós vemos uma pessoa com aquela camisa daquelas cores, nós falamos, olha, essa pessoa é um torcedor desse time, é um torcedor daquele outro time. De igual forma, quando nós entramos dentro de um posto de gasolina para abastecer, ou dentro de uma loja, nós percebemos que os funcionários vestem todos uma roupa semelhante, a mesma cor, o mesmo corte, o mesmo modelo. Isto serve para identificar estas pessoas como funcionárias ou como pertencentes àquela instituição financeira. Quando a gente traz esse conhecimento para o âmbito do Evangelho, há que ter alguma coisa que nos identifique com Cristo. Há que ter algo em que as pessoas olhem para nós e digam, esse pertence a Cristo. Esse pertence ao Senhor. Eu lembro para vocês que, momentos antes de Pedro negar a Cristo, ele foi identificado como sendo um seguidor de Jesus Cristo. Ele foi identificado por algumas razões. Primeiro, ele foi visto andando com Jesus. E segundo, ele falava como falava Jesus. E então Pedro, para poder dissuadir e quebrar aquela ideia da identificação, ele até mesmo xinga, ele até mesmo blasfema, fala palavrões, palavras torpes, para não ser identificado com Cristo. Mas fato é que nós temos que ter essa identificação. E a melhor maneira que nós nos tornamos idênticos a Cristo é quando permitimos que Ele venha morar em nós. Quando nós o aceitamos não só como Salvador da vida. Porque o grande segredo não é simplesmente Jesus Cristo ser o nosso Salvador, mas ser também o Senhor da nossa vida. É ser o dono da nossa vida. Então, quando nós abrimos o nosso coração e falamos, Senhor Jesus Cristo, venha morar em nós, venha fazer morada no meu coração, venha transformar-me numa morada de Cristo. Quando isto acontece, este é o primeiro e decisivo passo para que eu me torne, então, idêntico a Cristo. Para que haja uma identidade minha com Cristo. Para que haja uma identificação. E aí Paulo fala assim, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E essa palavra é muito fácil da gente entender, principalmente aqueles que são casados ou são noivos e querem se casar. Quando nós nos casamos com a pessoa que amamos, nós vamos ser identificados com ela de maneira tal que antes mesmo de pensarmos em nós, em nos agradarmos, em comprarmos as coisas que vão nos satisfazer, nós vamos pensar primeiro em agradar a pessoa que amamos, em fazer com que a pessoa que amamos se sinta bem. E é essa troca, essa inversão que nos leva a pensar mais na pessoa que amamos do que às vezes até mesmo em nós, é trazido então para essa figura da identidade nossa com Cristo, em que Cristo vive em nós de uma maneira tão intensa que nós passamos a dedicar toda a nossa vida a Ele. Então Ele passa a ser dono da nossa vida, Senhor da nossa vida. Já não só mais Salvador, mas agora Senhor. E essa identificação, ela precisa caminhar
nos anos da vida cristã que vamos caminhar aqui na Terra. 1 ano, 2 anos, 15, 20, até sermos levados pelo Senhor aos céus através da morte, ou até, e nós esperamos isso, que Ele venha nos buscar como igreja sua, no arrebatamento da igreja. Em ambos os casos, nós precisamos desenvolver uma vida cristã baseada nas orações, no louvor, na entrega, na submissão da nossa vontade à vontade do Senhor para com a vontade do Senhor. E atingirmos esse status de vida que Paulo fala, eu não vivo mais, Cristo vive em mim. E quando nós fazemos isso, nós estamos declarando que a morte dele na cruz não foi em vão. A morte dele na cruz teve um significado muito grande, a salvação da minha alma. Quero deixar essas palavras com você nessa tarde de março, domingo, dia 24 de março. Nós vamos caminhando agora para o nosso terceiro culto de missões, daqui a pouco às 18h30 na nossa igreja. E nós vamos chegar lá falarmos do desejo que temos de tornar Jesus conhecido em todas as nações, em todos os lugares, para que o mundo também tenha Jesus Cristo, primeiro como Salvador, mas depois também como Senhor, e que haja essa identificação nossa com Cristo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e eu convido você a orar comigo nessa tarde. Meu Deus e Pai, é no nome de Jesus que nós agradecemos, porque o Senhor veio morar em nós, tornando-se o nosso Salvador. E desse relacionamento, Deus, que tivemos contigo como Salvador, nós desejamos aprofundar, porque agora o queremos como Senhor da nossa vida, dirigindo todos os nossos passos, dirigindo os nossos caminhos. Abençoe aquelas pessoas que nos ouvem, na sua casa, no seu carro, onde elas estiverem, que elas sejam alcançadas pela tua graça, pela tua paz e pela tua misericórdia. Oramos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Graças a Deus.